Irmãos, a paz do Senhor. Mateus capítulo de número 14. A Deus mais uma vez a honra, a glória, o louvor e a gratidão por poder estar aqui com vocês. Adorei conhecer essa cidade, feliz por toda a mocidade, geração de adoradores, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também estender aqui a minha gratidão ao irmão Júnior, ao irmão Felipe, Deus abençoe pela hospitalidade. Pastor Saulo, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. A todos os obreiros e pastores, que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. Amém. Mateus capítulo de número 14 e verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Se assente com tua Bíblia aberta, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, existem alguns detalhes que é importante nós entendermos aqui no capítulo 14 de Mateus. Por exemplo, no começo do capítulo 14, nós vamos aprender aqui e entender uma coisa bem interessante, porque esse capítulo mostra a morte de João Batista. E é interessante falar de João Batista, porque João Batista foi o último profeta. João Batista, segundo a Bíblia, não nascido de mulher, não tem ninguém mais cheio do Espírito Santo do que ele. A Bíblia diz que João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar que João Batista, se ele estivesse vivo nos dias de hoje, conforme diz a época, a moda, talvez João Batista seria até cancelado, porque a forma que ele pregava, ele chamava as pessoas para o arrependimento, para o batismo, e ele dizia assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Talvez nem todos estariam preparados para ouvir um sermão de João Batista, mas o interessante é lembrar que João Batista veio cumprir a profecia que fora anunciada desde o Antigo Testamento, após os 400 anos de silêncio. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que João Batista, ele foi um homem que ele batizou Jesus. Olha só, é interessante saber quem foi João Batista. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que após o batismo de Jesus, João Batista reconhece Jesus e após isso, João Batista continua fazendo a obra e Jesus sai para um lado, João Batista vai para o outro lado. E é interessante saber que Jesus começa a cumprir o ministério dele depois que ele foi batizado por João Batista, e João Batista também vai continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que os dias passam e através do crescimento da vida de João Batista e da grande notoriedade por aquilo que ele fazia, mandaram prender João Batista. E é interessante que quando João Batista é preso, surge aqui uma coisa que causa em nós uma incógnita, um questionamento automático. Porque enquanto João Batista está preso, a Bíblia diz que Jesus está fazendo a obra, Jesus está ensinando, Jesus está curando, Jesus está pregando, Jesus está salvando. E quando João Batista está preso, a Bíblia diz que João Batista chama alguns dos seus discípulos e diz assim: vai lá ver se quem é esse que está fazendo tais sinais, prodígios e maravilha. Vai lá conferir para ver se é Jesus mesmo.
Só que isso causa em nós uma dúvida, um questionamento. Por quê? Por que que João Batista, ele batizou Jesus? Quem me ouve diz amém. Se ele batizou Jesus, quando Jesus estava prestes a chegar, João Batista olhou e disse assim, ó, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus. Então por que que quando João Batista está preso, Jesus está cumprindo o propósito, por que que João Batista pediu para ver se era Jesus mesmo? Isso causa em nós uma dúvida, um questionamento. Porque se ele sabia quem era Jesus, por que que ele pediu para ir saber se era Jesus mesmo que curava, que ensinava, que pregava? Preste atenção e dá glória a Deus se entender. O detalhe não está na pergunta de João Batista, o detalhe está na resposta que Jesus vai dar. Enquanto os discípulos de João Batista vai até Jesus para saber, para perguntar o que João Batista tinha pedido, a Bíblia diz que Jesus vai responder de forma tremenda. E qual é a resposta de Jesus? Você não vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, vai lá e fala para João Batista que sou eu mesmo. Vai lá e diz que sou eu quem estou fazendo todas essas coisas. Jesus vai dizer o seguinte, vá lá e diga para João Batista que os cegos enxergam. Você não deu glória a Deus, porque talvez você vê cego enxergar todo dia, né, irmão? Aí Jesus olha e diz assim, ó, vai lá e diz para João Batista que os surdos ouvem. Vai lá e diz para João Batista que aqueles que são coxos estão sendo curados. Vai lá e diga para João Batista que os mudos estão falando. Tiago, o que isso tem a ver? Jesus vai responder para João Batista que no reino de Deus não importa o teu nome. No reino de Deus o que importa são os sinais, os prodígios, as maravilhas. Jesus vai ensinar para João Batista que o importante não é quem prega, o importante é o reino de Deus ser manifestado. Jesus vai ensinar para João Batista que no reino de Deus o nome é o que menos importa, o que importa é o propósito, para que eu fui chamado, para que eu fui criado. Não é para evidenciar o meu nome, mas é para colocar em prática aquilo que os céus respondem, aleluia, que é para ir anunciar o evangelho, colocar a mão nos enfermos e os curarem, aleluia, expulsar os demônios. É para isso que nós somos chamados. Os discípulos voltam e diz isso para João Batista. A Bíblia diz que Herodes, na época, agora, quando ele está preso, quando Jesus está preso, Herodes vai dar uma festa. E aí ele vê uma menina dançando e ele se encanta por aquela menina e, levado pela sua emoção, ele diz assim, o que você quer? Pede o que você quiser que eu farei. A menina, por não ter muita experiência com estar na presença do rei, chega para a mãe e diz assim, mãe, o rei pediu para mim fazer um pedido. O que você acha que eu peço? E aí a mãe, que já tinha problema com João Batista, porque João Batista já tinha repreendido ela em várias ocasiões, ela diz assim, filha, vá e diga para o rei que você quer a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que assim foi e assim aconteceu. João Batista é decapitado. Só que o interessante que eu estou falando aqui, irmãos, é que segundo a normativa dentro da humanidade, a pessoa, quando ela morre, no seu último ato, é aqui que nós vamos entender que a pessoa, quando morre, nós vamos saber, dependendo de qual a frequência do funeral daquela pessoa, que nós vamos saber quem aquela pessoa foi em vida. Uma pessoa, quando está no enterro, está sendo velada, dependendo da quantidade de pessoas, nós conseguimos mensurar se aquela pessoa foi bem vista, se aquela pessoa foi bem quista, se aquela pessoa era admirada por alguém. E o interessante é que a Bíblia não dá relato de João Batista, apesar de ter sido quem foi. A Bíblia não dá relato de João Batista ter tido um enterro digno de quem ele era. No ano de 2006, quando eu estava fazendo seminário, irmãos, eu tive um professor que antes de ser professor, ele era coveiro. Ele foi coveiro por 7 anos. E eu gosto muito de perguntar. Hoje eu passei a tarde com o irmão Felipe, ele pode até falar para vocês depois que eu for embora. Enquanto eu estiver aqui, você não fala não, tá? Mas depois que eu for embora, você pode falar. Eu acho que eu fiz umas 300 perguntas para ele hoje à tarde, irmãos. Porque eu gosto de perguntar, eu gosto de conhecer.
Eu gosto de saber das coisas. Eu perguntei assim, professor, nesses 7 anos que o senhor foi coveiro, qual foi a maior experiência que o senhor teve? Ele disse assim, teve um enterro que eu nunca esqueci. Eu disse, qual foi? Ele falou assim, teve um enterro que nós ficamos velando o morto por 4 horas e não teve um que compareceu naquele velório. Eu disse, ninguém. Ele falou, ninguém. Parentes, nada, não. Nós ficamos lá esperando do lado de fora, o corpo ficou lá sozinho naquela sala, e depois que venceu o horário, que estava o período de ter sido velado, nós fomos lá e enterramos, não foi ninguém. Isso me fez pensar, ou essa pessoa morava muito longe, ou ele não tinha ninguém que gostava dele, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa para você, por mais que você seja ruim, irmão, você tem que ter pelo menos 4 amigos. Por mais que você seja, irmão, carne de pescoço, não importa. Você tem que ter pelo menos 4 amigos, que é para segurar na alça do seu caixão o dia que você morrer. Pelo menos 4 você tem que ter. Esse rapaz não teve nenhum. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que João Batista morre e Jesus não vai no enterro de João Batista. Só que quando João Batista morre, Jesus continua fazendo a obra. Tiago, o que isso tem a ver conosco? Ei, a Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar que o reino de Deus é maior do que as nossas perdas. Não é porque eu perdi alguém que eu vou parar de movimentar o reino de Deus. Não é porque eu perdi algo que eu vou me distanciar do reino de Deus. Tiago, você está falando isso porque talvez você nunca perdeu ninguém. Você que acha, irmão. Todo mundo perde alguma coisa. A prova não é só você que passa. Prova todos nós passamos. Só que a Bíblia vai nos ensinar que a prova não é maior do que o reino. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é assim. Ele começa a vir na igreja, daqui a pouco ele para. Aí você fala com ele, irmão, por que você não está indo mais? Ah, eu parei porque a pessoa que me ganhou para Jesus não está indo mais. Aí eu também não vou mais. Ah, eu parei porque trocou de pastor. Ah, eu não estou indo mais porque trocou a liderança. Ah, eu não estou indo mais porque as pessoas que me ajudavam já desviaram. Ei, o reino de Deus não para. O reino de Deus é maior do que a Assembleia de Deus. O reino de Deus é maior do que a Quadrangular, Batista, Comunidade. O reino de Deus é maior do que você. O reino de Deus é maior do que eu. O reino de Deus é maior que as nossas perdas. É Jesus ensinando que através de nós perdermos alguma coisa na vida, o reino de Deus precisa continuar. Não é porque você perdeu alguma coisa, você perdeu alguém, que Deus agora vai deixar de ser Deus, irmão. Não é porque eu perdi algo que Deus vai deixar de ser Deus. Então, enquanto João Batista morre, Jesus continua pregando e anunciando. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, a Bíblia diz que após a morte de João Batista, Jesus está pregando, ensinando, curando, salvando pessoas, pregando o evangelho, e de repente uma multidão está com ele, e aí Jesus olha e vê aquela multidão, e ele chama agora os discípulos e diz assim, vai ver se tem alguma coisa para comer. Mas a Bíblia diz que ele perguntou isso só para saber qual era a atitude dos discípulos, porque ele bem sabia o que ele ia fazer. Preste atenção e dá glória a Deus se entender a palavra. Ei, na maioria das vezes somos nós quem obstacularizamos o nosso milagre, porque Jesus bem sabe o que vai fazer. Ele só pergunta para você para saber qual é o tamanho da tua fé, porque ele bem sabe o que vai fazer. Então nessa noite, não seja você o maior obstáculo do teu milagre. Nessa noite, não seja você o maior obstáculo da tua cura, da salvação, da transformação da tua casa, da transformação da tua família, da transformação da tua vida. Aí a Bíblia diz, e é interessante que a Bíblia dá detalhes, ele diz assim, ó, e eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, eu gosto de pensar, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para não ser muito aqui leviano no que eu vou falar, vamos considerar aí umas 8.000 pessoas, já tá bom, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eu não estava lá, né? Não tenho
Então, vamos considerar 8.000 pessoas, mais ou menos. E o interessante é que a Bíblia diz que um dos discípulos diz assim: Senhor, nem se nós tivéssemos aqui 200, 300 denários, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Mas mesmo assim eles saem procurando, e de repente eles voltam e trazem um menino, e o menino tem 5 pães e 2 peixes. Amém? Você já parou para pensar esse texto? Você acredita mesmo, irmãos, que em uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, só um menino tinha pão e peixe? Já parou para pensar nisso? Será mesmo que naquela multidão de pessoas só tinha um menino que tinha o que comer? Aí eu perguntei para Deus e Deus me respondeu. Eu vou compartilhar com você, se fizer sentido, você dá glória a Deus. Aí eu perguntei assim: Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E Deus me disse assim: o detalhe não é ter, o interessante é ter coragem de entregar aquilo que tem. Eu ouvi um aleluia, eu vou explicar. Porque às vezes tem uma multidão de pessoas, só que poucos têm coragem de entregar aquilo que tem. Tinha 5.000 homens, talvez eles até tinham alguma coisa, mas ninguém teve coragem de entregar. Tiago, o que isso implica para nós nessa noite? Se você veio para o culto nessa noite, irmão, então entrega tudo. Entrega o seu melhor glória, entrega o seu melhor aleluia, entrega o seu melhor culto, aleluia. Olha para quem está do teu lado, me ajude a pregar e diga para ele assim: e aí, trouxe o glória ou deixou em casa? Diga para ele: se você não der glória a Deus a partir de agora, a minha prova vai ser sua. Aleluia. Ei, o detalhe não é ter, o detalhe é ter coragem de entregar. Aleluia. Se veio para o culto, irmão, não fica aí com a sua cara fechada, amarrada, dizendo: não senti para dar glória a Deus. Aqui não tem que sentir, aqui tem que fazer, tem que prestar um culto, tem que ter atitude. Não importa quem está à direita, quem está à esquerda, o importante é o que você veio entregar. Então não volta para casa com esse glória engasgado, não volta para casa com essa língua estranha esperando eu colocar você em pé para orar, não. Dá uma rajada de línguas estranhas aí na cara do capeta, porque ele apostava que você nem no culto viria. Ele apostava que esse fim de semana você ia chutar o balde, mas hoje você vai chutar aí a cara de Satanás. Aleluia. Porque ele vai sair da tua vida, vai sair da tua casa. Aleluia. O detalhe não é ter, o detalhe é ter coragem de entregar aquilo que tem. A Bíblia diz em Atos seguinte, verso de número 22: e logo Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco, vírgula, olhe para mim. Jesus então, João Batista é preso, Jesus anuncia o reino. João Batista é morto, Jesus anuncia o reino. Após isso ele vai pregar, e após ele pregar, ele chama os discípulos agora e dá uma ordem. O que isso tem a ver, Tiago? O que isso importa para nós? O reino de Deus se move por obediência. Logo Jesus ordenou. O reino de Deus não funciona com desobediência. O reino de Deus se move por obediência. Tá aí, explica isso para nós, Thiago. É claro, se fizer sentido, você já sabe. Eu combinei ontem, você dá glória a Deus. Se doer, você diz ai, 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 Jesus. O problema, irmão, é que tem pessoa que ele tem tanto trauma com esse negócio de ordem, e que quando vai dar uma simples ordem para ele, ele já acha que está querendo mandar nele. Aí ele deixa a velha criatura funcionar, sabe, Júnior? Sabe, Felipe? E aí a velha criatura funciona nele. Aí ele fala assim: esse pastor está achando que é quem para me dar ordem? Esse cara está achando que ele é o quê? Esse irmão aí, essa regente aí está achando que é o quê? Esse regente está achando que é o quê? Eu vou ensaiar a hora que eu quero, eu vou a hora que eu quiser, o dia que eu tiver tempo, porque ninguém manda em mim, porque eu sou desse jeito mesmo, porque ele está cheio de trauma, porque um dia alguém usou de autoritarismo com ele, hoje ele quer descontar em quem nunca fez nada para ele. Entenda uma coisa, meu irmão: não deixe pingar sangue em quem não te fez a ferida. Para de ser arrogante com quem nunca te machucou. Para de ser ignorante com quem nunca te fez nada. Para de ser bruto, de ser chucro com quem sempre tratou você com gentileza, rapaz. Aqui é a casa do Pai, é a casa de Deus, não é a tua casa, querido.
Porque tem gente que é assim, ele não sabe obedecer uma simples ordem. Por quê? Porque um dia alguém falou alguma coisa para ele, tá tudo bem, mas não foi a gente, irmão. Nós não temos nada a ver com isso. Você precisa rever um pouco esse jeito seu. Porque o reino de Deus trabalha com ordem. O reino de Deus trabalha com obediência. Jesus dá uma ordem simples para os discípulos, porque a maioria dos discípulos, quando seguiam Jesus, eram pescadores, a maioria. Então Jesus dá uma ordem simples. Ele diz assim, e logo ordenou aos discípulos que entrassem no barco. O problema é que você não é capaz de obedecer nenhuma ordem simples de Deus. Só que chega no culto, você quer receber um milagre extraordinário de Deus. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque se você não aprender a obedecer a Deus em coisas simples, você nunca vai viver o extraordinário de Deus. Ah, pastor, você está falando isso é porque você não sabe o que Deus me pediu. Então tá bom, eu vou ceder aqui 5 minutos do microfone para você, se você acha que para Deus já pediu mais para você do que para todo mundo. Ok? Eu vou dar um exemplo. Para Abraão ele pediu um filho, para você ele já pediu o quê? O que ele pediu para você que você não fosse capaz de fazer? O que ele chegou para você e disse, eu quero que você faça isso. E você falou assim, Deus, isso aí também não, né, meu? Não consigo, não aguento, é pesado demais. Esse negócio de orar todo dia, né? Ter que ler a Bíblia, eu não aguento também, né, meu? Acho que isso é muito pesado. Foi isso que Deus pediu para você? Não, o problema, irmãos, é que às vezes nós temos dificuldade em obedecer a Deus em ordem simples. Aí depois a gente quer viver o extraordinário de Deus. Se nós não aprendermos que Deus manifesta-se através da ordem e que o reino de Deus se move por obediência, nós vamos viver eternamente na igreja, vamos nos tornar um tiranossauro da fé, um assembleiano rex, e nunca vamos viver o milagre extraordinário de Deus. Porque não adianta vir no culto e não obedecer. Não adianta, porque o mesmo Jesus disse assim, vocês falam Senhor, Senhor, mas não falam o que eu mando. Então não adianta. Nenhum glória. Aleluia. O reino de Deus se move por obediência. As crianças estão lá no cultinho agora. Sabe qual que é o alfabeto do crente que a gente aprende na escolinha? Obedecer. Eu tenho uma notícia para você, aleluia. Não precisa ficar chateado comigo, não precisa me cancelar. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia para você dar um glória a Deus e desmanchar essa fisionomia de que não está acreditando em nada que eu estou falando. A Bíblia diz assim, logo Jesus ordenou aos discípulos. Qual é a boa notícia, Tiago? Você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para multidões. Você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para seguidores. Você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para admiradores. Jesus só dá ordem para quem ele entende que é discípulo. Aleluia. O que isso tem a ver comigo? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Então se a palavra vem, se o louvor vem, se o profético vem, irmão, não seja aquele crente que manda para o lado, que diz assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Fulano não veio, isso aqui era para ele. Não, você está aqui, a palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para nós. Está descendo hoje aqui, aleluia, a palavra de Deus através da graça para mim e para você. É doído, mas é apertado o caminho, mas é o caminho que salva, porque se a palavra não te confrontar, não é palavra. Se a palavra não fazer você abandonar as práticas antigas, então não é palavra, irmão, então não é culto. Você está no lugar errado, mas aqui a gente ouve aquilo que Deus quer falar, não é aquilo que você quer, não é aquilo que vai massagear o teu ego. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Ei, a palavra vem, é doído, mas a palavra cura, a palavra transforma, a palavra salva. Lembra que a irmã Lauriette cantava? Há gemidos que palavras não podem explicar,
E leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus, a Ti confesso, gostei, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Rabadagia surimiki andarabagaxé. Sofrer contigo é melhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Jesus está dando uma ordem simples nessa noite. Ei, entenda. Obedeça a Deus e você viverá um milagre extraordinário. Aleluia. Aleluia. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ei, me ajude a pregar. Coloque a mão pelo menos no ombro de uma pessoa e diga para ele assim: ei, obedeça a Deus nas coisas simples. Diga para ele: obedeça a Deus nas coisas simples e você viverá um milagre extraordinário da parte de Deus. É para isso que eu fui criado, para obedecer. É para isso que eu fui gerado, é para obedecer. Aleluia. E Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, vírgula, e fossem para o outro lado. A impressão que dá, irmãos, e aqui é que a gente entende o porquê que acontece isso. Porque é neste momento que Jesus agora vai dizer para eles: ei, eu quero ver vocês viverem uma progressão de fé. O que é uma progressão de fé? Jesus agora faz uma proposta para os discípulos. Por quê? Porque Jesus agora quer saber como é que os discípulos vão se comportar sem a presença de Jesus. Por quê? Segundo o texto, a impressão que dá, irmãos, é que quando Jesus está aqui, ele diz assim para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. A impressão que dá é que os discípulos vão entrando no barco um a um, e aí talvez alguém diz assim, Bartolomeu diz assim: ei, Pedro, chega para lá, cara, você é muito espaçoso, aí é o lugar do mestre. Aí talvez alguém diz assim: Tiago, chega um pouco para lá, você vai atrapalhar, aí é o lugar de Jesus. E a impressão que dá é que neste dia os discípulos entram no barco e todos eles se apertam ali entre eles e ficam esperando e deixam o lugar de Jesus. Só que naquele dia Jesus quer ensinar para os discípulos o que é uma progressão de fé. Naquele dia Jesus quer ensinar para os discípulos como é que eles devem se comportar quando Jesus não está presente. Porque os discípulos estavam acostumados a todo lugar que eles iam, Jesus ia. Os discípulos estão acostumados a acordar com Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus, participar dos milagres de Jesus. Mas chegou um momento, irmãos, que talvez já chegou na tua vida,
E sabe o que é interessante? Quem é pai aqui, diga amém. Quem é mãe, diga amém. Quem é filho, diga amém. Então estou no lugar certo, está todo mundo aqui. Olha só. O pai e a mãe, quando ele tem um bebê, em um determinado momento, a partir dos 8 meses, 9 meses, que o bebê começa a engatinhar, o pai e a mãe começam a encorajar, sabe o filho, pastor? E aí ele coloca o menino de pé e dá a mão para ele e vem assim, ó. É assim ou não é? Sim ou não, irmãos? Já aconteceu isso na tua casa? Já, né? Aí, à medida em que o bebê vai firmando, a gente vai soltando ele de pertinho. Porque a gente vai encorajando. O bebê não sabe. Só que chega um momento que o pai percebe que o filho já consegue andar uma distância sozinho. O bebê não sabe. Quem sabe é o pai. Aí o pai, no ato de encorajar o filho, ele põe o filho em pé e libera ele. E fica esperando. Aleluia. Tiago, e o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com o texto? Aleluia. Jesus colocou os discípulos em pé desse lado e disse para eles assim, ó, entra no barco. Sabe por quê? Porque agora eu vou esperar vocês, é do outro lado. Aleluia. Resposta para alguém que está clamando há dias. Sabe o que Jesus manda dizer para você? Eu nunca te abandonei, eu não te esqueci, eu não te deixei, você não tem o maior pecado do mundo. Você acha que eu não estou falando com você? Você acha que eu estou brigado com você? Mas não, na verdade eu espero mais de você do que você mesmo. Aleluia. Ei, Deus já te colocou de pé e já te falou para você andar, porque Ele está te esperando lá do outro lado. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite, aleluia. E Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado. E ele despedia a multidão, verso 23. E despedido da multidão, ele subiu no monte para orar. Dá uma olhadinha rapidinho aí para o sermão e vê se ele está com cara de quem ora. Não precisa fazer careta, irmão. É só para ver se ele está com cara de quem ora. Por quê? João Batista é preso, Jesus continua. João Batista é morto, Jesus continua. Ei, Jesus está pregando e multiplica pães e peixe. Depois disso, Jesus vai despedir a multidão. Depois disso, antes ele dá ordem para os discípulos, depois ele vai despedir a multidão. E depois ele ainda foi orar. Então não vem com desculpa dizendo que você não ora porque não dá tempo, que você não ora porque você não sabe, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Jesus fez tudo isso aí e ainda foi orar. Crente que não ora, irmão, crente que não lê Bíblia, nenhum glória. Entretanto, verso de número 24, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, por causa do vento contrário. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela não é só um ato comportamental, ela é um ato criacionista. Por quê? Porque a Bíblia dá a causa e dá o efeito. Ele diz assim, ó, o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado. Efeito, qual é a causa? Vento contrário. Qual é a causa? Vento contrário. Qual o efeito? Sendo açoitado. Só que é interessante que o texto diz, entretanto o barco já estava no meio. E esse lago que Jesus pediu para eles atravessar, tem 20 quilômetros de distância. Se o texto diz que eles estavam no meio, quem é bom de matemática? Eu não sou muito bom com números, eu sou mais ou menos com palavras. Mas você que é da exatas vai me ajudar. Se o percurso tem 20 quilômetros, eles estão no meio, quanto falta para chegar? Tem alguém aí também que é da humanas, né? Não é das exatas, né? Mas você que é bom de exatas. Se eu fui até o meio, quanto falta para eu chegar? Então eu já remei quanto? Se eu tenho 20, remei 10, falta quanto para chegar? Quanto que eu já remei? E se eu tiver que voltar? Então pega essa palavra aqui para mudar a tua vida. A distância da tua vitória é a mesma da tua derrota.
É você que vai decidir daqui para frente se você vai caminhar para a vitória ou se você vai retornar para a derrota. Porque a distância da vitória é a mesma da derrota. Aleluia. Ei, sabe o que eu estou querendo dizer? Que a distância para você chegar no céu é a mesma para você voltar para o inferno. Aleluia. Se puder, se tiver coragem, levante uma de suas mãos. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Ei, você já chegou até o meio do ano. Aleluia. Então não para não. A última palavra ainda é do Senhor Jesus. Ei, Tiago, eu estou sofrendo até aqui, não importa. Ei, os açoites estão vindo, não importa. O vento é contrário, não importa. Você já chegou na metade. Aleluia. Receba força nessa noite. O vento é contrário. Se o vento é contrário, eu estou remando para lá. Se o vento é contrário, o que é mais fácil? Eu continuar ou voltar? Quem me ouve diz amém? Se eu estou remando para lá, o vento é contrário, é mais fácil eu continuar ou voltar? Pega essa palavra aqui, ó, chave de revelação. Anule da tua vida tudo aquilo que é fácil demais. Tira da tua vida tudo que é fácil. Tiago, então agora eu me achei. Por quê? Porque desde que eu aceitei Jesus, tudo se tornou contrário. É verdade e eu concordo com você. A sensação que dá é que tudo está errado. A sensação que dá é que nada vai funcionar. Mas na verdade é que nós estamos na contramão do mundo. Então tudo vai ser contrário. Porque o mundo fala que bateu, levou. O reino de Deus diz o seguinte: se você bateu, você tem que perdoar para continuar. O mundo fala assim, que você tem que ser maior que todo mundo. O reino de Deus diz assim: se você quiser ser o primeiro, você tem que aprender a ser o último. Você tem que considerar o outro maior do que você. Você tem que amar o próximo. Foi dito aqui pelo Felipe ontem. Por quê? Porque o reino de Deus se move assim. Aleluia. Eu tenho que perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Ou seja, quando eu aceitei Jesus, irmão, o que aconteceu? Tudo se tornou contrário. O vento é contrário. Aí vem os açoites da vida. Vem as ondas no meio. O vento é contrário. Só que o texto diz que eles estavam no meio. O vento, o açoite, não começou no meio. A partir do momento que eles aceitaram a ordem, começou os açoites. Lembra do dia que você aceitou Jesus? A partir dali começaram os problemas. E você em algum momento chegou até a duvidar, para saber se de fato Jesus está com você ou não. De tanto açoite, de tanta perseguição, de tanta maledicência. O vento é contrário, os açoites estão vindo. Mas no verso 25 o texto começa dizendo assim: mas, aleluia, você começou a remar. O vento é contrário, mas, aleluia, os açoites vêm, mas, para cada açoite aqui na terra, tem um mais de Deus. Eu ouvi uma aleluia, deixa eu continuar. Para cada vento contrário tem um mas, para cada perseguição tem um mas, para cada tribulação tem um mas. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está me lembrando até de hinos aqui. Aleluia. Para cada afronta tem um mais. Para cada perseguição tem um mais. Para cada vento contrário tem um mais. Mas o que, Tiago? Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e lembrava do que Ele fez, e palavras de consolo me dizia. Para cada açoite tem um mas. Para cada tribulação tem um mas. Aí o texto diz: mas na quarta vigília. Eu já disse aqui que eu não sou bom com números.
Você vai lembrar. Eu tenho memória curta. Eu costumo dizer, pastor Saulo, que Deus me deu duas coisas boas. Uma foi a memória e a outra eu já esqueci o que é. Quem é bom de número aqui vai pensar aqui comigo. Se tem quatro vigílias, é porque já teve a terceira. Se tem a terceira, já teve a segunda. Se teve a segunda, já teve a primeira. Presta atenção, dá glória a Deus se entender. Então, se antes da quarta teve a terceira, antes da terceira teve a segunda, antes da segunda teve a primeira, por que Jesus não veio na primeira vigília? Por que ele só veio na quarta vigília? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Jesus dá uma ordem para os discípulos aqui, está esperando eles aqui do outro lado. Aí vem a primeira vigília. Por que Jesus não foi? Irmão, se você não der glória nisso aqui, tá ruim, hein? Por que Jesus não vem na primeira vigília? Porque a primeira vigília simboliza o primeiro amor. Você tem força para remar. No primeiro amor, você está contra tudo e todos. Você tem força, você tem coragem. Lembra de como era a tua oração quando você aceitou Jesus? Lembra de como era a frequência de Bíblia que você lia? Lembra a frequência de jejum que você fazia? Tudo isso no primeiro amor. Lembra que no primeiro amor, quando você não vinha a hora de vir para o culto, irmão, porque você acreditava tanto na palavra que você ficava o dia inteiro ruminando aquilo, e você dizia assim: eu estou cheio de fé, eu estou cheio de coragem. Jesus não veio na primeira, porque a primeira simboliza o primeiro amor. Ele tem força, ele enfrenta tudo e todos. Só que depois da primeira vigília vem a segunda. Na segunda você ainda tem força, você ainda tem coragem. É aquela época em que você se converteu. Lembra que os seus parentes falaram assim: fulano agora está maluco, ele está doido. Agora ele disse que virou crente, ele só quer saber de igreja. Aí quando eles falam isso para você, você lembra o que você falava? Fica tranquilo, foi assim comigo também, mas Deus vai te pegar. E logo você vai estar lá também, dando glória a Deus e aleluia. Lembra? Você respondia desse jeito. Lembra que você não via a hora de encerrar o horário de trabalho e alguém dizia assim: mas fulano, você está tão cansado assim? Não, eu quero ir embora porque hoje tem culto e eu sei que Deus vai falar, eu sei que Deus vai bradar. Porque você tem força, sem cara. Lembra que quando você recebia um diagnóstico, ou alguém recebia um diagnóstico, você dizia assim: ou não, vamos levar na igreja porque Deus vai curar, Deus é poderoso, Deus faz milagre. Deus não reconhece a palavra problema, Deus reconhece o milagre. Deus não evidencia problema, Deus apresenta a solução. Lembra? A tua vida era assim. Lembra? Só que os açoites foram vindo. O vento contrário foi vindo. Aí saiu a primeira vigília. Entrou a segunda vigília, você ainda está remando, você tem força, você tem coragem. Aí aparece a terceira vigília. Na terceira vigília você já não tem mais aquela mesma força do começo. Lembra que antes você orava até por uma simples dor de cabeça? Hoje você vai primeiro na farmácia, porque você diz assim: se Deus não fizer, né, porque eu não estou muito bem com Deus, então eu vou comprar um remédio. Lembra que você obedecia mais a voz profética do que o diagnóstico do médico? Lembra que antes você obedecia mais a voz profética de Deus do que o resultado do advogado? Você dizia: vamos botar no joelho, porque Deus vai converter essa causa. Se o advogado falou, Deus é capaz de contradizer, Deus é capaz de encapsular todo o diagnóstico. Lembra disso? Só que a terceira vigília vem, os açoites vêm, as calúnias vêm, aí começa a machucar, começa a doer, e aquilo que a gente nunca deu crédito, agora a gente começa a parar. Aí saindo da terceira, é o que está acontecendo para alguns hoje aqui. Jesus sabe até quantas vigílias você aguenta. Eu ouvi um aleluia, eu vou explicar. Jesus sabe até onde é o seu último glória.
Jesus sabe até onde é o teu último suspiro, a tua última coragem, a tua última força. Você aguentou a primeira vigília tranquilo, a segunda veio, você aguentou. Te caluniaram, falaram mal de você, falaram que não existia. O demônio começou a afrontar, começou a cirandar, e você estava firme e forte. Você aguentou até a terceira vigília, mas na quarta... você ia naufragar. Mas para cada afronta existe um mas. Para cada vento contrário que acontece na nossa vida existe um mas. E é Jesus do lado de cá, entendendo que na primeira vigília você estava forte, na segunda você aguentou, na terceira você clamou e disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu vou cair. Mas na quarta vigília, talvez hoje seja a quarta vigília para alguns aqui. O barco está balançando, o barco vai para lá, para cá. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Na quarta vigília para alguém, Jesus está aparecendo aqui hoje, na sua vigília. Talvez a quarta vigília seja o teu casamento, Jesus já aparece. Talvez a quarta vigília seja a educação dos teus filhos. Talvez a quarta vigília seja o diagnóstico do médico, e você veio para o culto hoje dizendo: Deus, fala comigo, me socorre, eu não vou aguentar. Aí a Bíblia diz: mas na quarta vigília, Jesus se dirigia sobre o mar. Aleluia! Quem acredita em palavra profética aqui? Ei, Jesus está se dirigindo à tua vida nessa noite. Ele está aleluia! Ele está se dirigindo a você essa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Mas Jesus se dirigia aos discípulos. E andava sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, disseram: fantasma. Eles gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo. Sou eu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: tem de bom ânimo. Isso, diga para ele, é profético isso, diga para ele assim: ó, Jesus disse, fala com voz de vivo, irmão, para ele dormir em pé vai ficar feio. Fala para ele: Jesus disse, sou eu. Agora pergunta para ele aí: sou eu quem? O mesmo que deu a ordem ontem, o mesmo que fez a promessa 10 anos atrás, o mesmo que prometeu que ia salvar a tua casa 20 anos atrás, o mesmo que prometeu que ia salvar o teu marido, a tua esposa, a tua família, os teus filhos, ainda é o mesmo. Ele disse: sou eu, o mesmo. E Pedro disse: Senhor, se é tu, manda eu ir por sobre as águas contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco. Uma palavra. E Pedro já desceu do barco. Eu vou falar isso aqui rapidinho que eu preciso encerrar. 2 minutos. Lembra como era a sua vida antes? Uma palavra e a lágrima já rolava. Um louvor e você já se arrepiava todo, orava em línguas e começava a buscar a palavra de Deus. Uma palavra bastava para você.
Hoje, irmãos, para nós pastores, líderes, só a gente sabe o que a gente tem que fazer para manter as pessoas na igreja. Parece que tem que ter mágica hoje. Parece que ficou proibido pregar o Salmo 23, o Salmo 91, porque eles acham que a gente não tem unção, não tem palavra. Parece que hoje tem que fazer e não sei o quê, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, porque senão o povo não fica, senão o povo não vem. O problema não é colocar isso ou aquilo, o problema somos nós. Que antes, quando ouvia um louvor, a presença do Espírito Santo já vinha. Hoje parece que tem que ser e não sei o quê. Tem que fazer um negócio estrondoso, suntuoso, para poder, porque senão o povo não recebe. Não! Um homem chegou para Jesus um dia e disse assim, eu tenho um rapaz lá em casa que ele está doente. Aí é a primeira vez que eu vejo na Bíblia Jesus se oferecer para ir na casa de alguém. Eu não vi mais, só uma vez. Jesus fala assim, então eu vou lá na tua casa. Sabe o que ele fala? Não precisa, não. Não. Eu sou um homem de autoridade também. Eu sei o que é autoridade. Eu sei o que é autoridade. Se falar vai, ele vai. Se falar vem, ele vem. Se o Senhor falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Antes uma palavra sempre bastou. Por que agora mudou? Uma palavra, Pedro saiu do barco e começou a caminhar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio deste vento, chego a ver que não está vivendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu mar. Eu sei que eu não estou só, já posso crer. Quem sabe agora? Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para ele. Vem comigo, bem baixinho, pode continuar. Se Jesus socorreu Pedro e estendeu a mão, é porque ele nunca esteve longe. E Pedro afundando, clamou, dizendo, mestre, me ajuda, me socorre. E Jesus estendendo a mão, o pôs em pé. E saíram. E voltaram para o barco. E o vento cessou. Aprenda uma coisa daqui para sempre. Nem tudo que foi projetado para ser seguro é. Porque há momentos que é melhor estar com Jesus na tempestade do que estar no barco sem Jesus.
O que vale é a presença dele na tua vida. Eu quero fazer um convite para você. Talvez você veio ontem, ouviu, relutou, mas está aqui de novo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Eu preciso falar isso aqui. O pastor me autorizou a fazer um convite para você. Enquanto a igreja adora, está um ambiente maravilhoso aqui. Eu já vou terminar, mas eu preciso fazer esse convite. Cadê você que nunca aceitou Jesus, que quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Jesus quer socorrer você das águas profundas de trevas e solidão, tristeza. Ele está estendendo a mão para alguém aqui nessa noite. Onde está você que quer aceitar Jesus? Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Você que estava afastado, distante. Pastor, eu caí na segunda vigília. Eu não consegui voltar mais. Jesus está aqui nessa noite para te levantar. Onde está você que quer se reconciliar com Jesus, que quer voltar para os caminhos do Senhor? Dê um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão. Você que quer aceitar Jesus, dê um sinal com a tua mão. Você que quer retornar aos caminhos do Senhor. Enquanto a igreja adora, dê um sinal com a tua mão. Ah, pastor, mas se eu for aí na frente, eu vou ficar com vergonha, alguém vai saber. Quem vai ser envergonhado aqui é Satanás, irmão. Jesus quer te salvar. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você, que quer retornar, que quer reconciliar com Cristo. Onde está você? Onde está você que quer aceitar Jesus? Dê um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, sentindo a Tua presença, Senhor. Deus, continua tocando nesses corações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Cadê você que quer aceitar Jesus? Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Não? Amém. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos em pé cantar o Senhor Jesus com o nosso grupo. Louva o Senhor. Adore o Senhor. Senhor, tudo pode na tua vida. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum deles vai frustrar na tua vida. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos seus planos fecha os teus olhos e fala com Deus. Pode se frustrar. Você que ouviu a palavra de Deus nesta noite. Nenhum dos seus planos. Você que está vivendo a quarta vigília. Você que já não tem mais força. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá.
você não está vivendo a luta, mas o teu irmão que você está segurando a mão dele está vivendo a luta travada. Talvez tudo está bem para você, mas não para o irmão que você está segurando a mão dele agora. E através da tua vida, Deus vai terminar a vida desse irmão agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos e começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus através desse canto. O Espírito Santo sopra sobre este lugar. O Espírito Santo sopra sobre este lugar. Levante a tua mão para o céu por um minuto em nome de Jesus. Se você está feliz com esta palavra, diga assim: Deus, eu ouvi a tua voz. E nesta quarta vigília que eu estou vivendo, eu vi, eu vejo o Senhor vindo ao meu encontro para acalmar o vento, para acalmar a tempestade, para que tudo se faça bonança na minha vida. Dê um glória para Jesus. Quantos estão felizes pela vida do pastor Tiago, diga amém. Amém. Quantos querem agradecer a Deus pela vida da mocidade e da liderança, diga glória a Deus. Amém. Então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e todos digam